Olá, seja bem-vindo no canal Maria Belintani. Hoje o nosso tema será muito legal de novo. Nós vamos falar sobre os desafios que é ensinar por meio de Libras, aprender Libras, entender a importância de Libras para a criança, os familiares e mesmo os colegas, né? O professor, os funcionários e a própria escola, né? Aqueles que participam da escola. Para isso, a gente conta aqui com a participação de um ser muito querido, da Regina Moraes. Eu tenho orgulho de dizer que a Regina foi minha aluna já faz um tempo. E olha só ela aqui, ó, já está traduzindo para os alunos dela que com certeza estão aqui ouvindo a Regina. E por coincidência, não faz muito tempo, minha gatinha, viu, gente? Ela tá fazendo um estrago aqui. Eu tava numa live com uma garota cega e a Regina estava junto conosco acompanhando, porque ela também conhecia a garota. E ela é uma graça, só conhecendo a menina para saber, né? E descobri depois que a Regina também conhecia um outro conhecido meu, cego, né? Que estava ali junto com ela em alguns momentos de formação. Eu tenho o prazer novamente de te receber, Regina, e eu sei que você vai estar assim colaborando em muito com as pessoas que aqui estão sempre acompanhando e com as outras que não conseguem acompanhar nesse momento, mas depois acessam a live. Seja bem-vinda. Eu vou passar para vocês agora a formação da Regina. A Regina trabalha com Libras há 11 anos. Então é um tempo significativo. E a formação dela, além de pedagoga, né, professora, pedagoga, tem essa sensibilidade em relação ao processo de aprendizagem, a Regina é especialista em educação especial. Ela é intérprete e professora de Libras. Olha só, são duas coisas que exigem muita habilidade. Ela é pós-graduada em educação especial com ênfase em deficiência intelectual. Ela é, novamente, pós-graduada em Libras. Hoje é dia de desastre, viu? Mas tudo bem, tudo passa aqui. E ela possui um total de horas de curso de Libras que eu fiquei espantada. 5.900 horas de curso. Gente, é tempo, não é? Então a gente não está falando com uma pessoa que não tem noção do que ela faz, muito pelo contrário. E agora eu queria acrescentar uma outra coisa em relação ao currículo da Regina. Sabe qual é? Além da formação específica, né, que diz respeito à inclusão e a Libras, a Regina também tem um currículo que mostra o seu interesse em outras áreas, e isso vai contribuindo cada vez mais para que ela tenha uma sensibilidade maior em relação ao aluno, a formação humana do aluno. Quer um exemplo? Ela, eu vou dar uma olhadinha aqui, tem um aqui que me chamou muita atenção. Conversas difíceis. Conversas difíceis, inclusive tem um livro,
né? Com esse tema, que é a dificuldade de relacionamento. Prevenção à violência escolar e solução de conflitos. Vocês acham que não tem conflito com a criança surda? Interno e externo? Ah, e mais, competência socioemocional. Enfim, eu fiquei muito, mas muito feliz de ver da minha ex-aluna a formação que ela trouxe para si para ser cada vez melhor naquilo que ela faz. Ou seja, uma professora comprometida com o aprendizado dos seus alunos. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Regina. Oi, Maria, oi. Eu vou pedir Oi, Rê. licença para você, porque eu tenho aluno surdo muito assistindo essa live e tenho também alunas que têm curiosidade de aprender Libras, têm vontade, então me conhecem, então está assistindo a live. Então eu preciso fazer o bimodalismo. O que significa bimodalismo? É uma língua? Não, é um modelo, uma modalidade para dar acessibilidade aos ouvintes e aos surdos. A língua fica um pouquinho prejudicada, porque a gente tem que fazer algumas adaptações, mas desse jeito eu consigo ter acessibilidade para os ouvintes e para os surdos também. E todo mundo consegue entender a comunicação, tá bom? E você prefere também que eu fale mais devagar? Não, pode falar que eu consegui acompanhar você já. Tem um Tá. pouquinho de experiência. Qualquer coisa eu te aviso. Aí eu falo assim, fala de novo, de novo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom? Regina, nós estamos em excelentes mãos, Regina, né? Depois de tudo isso, esse cuidado, diga aos seus. Eu não sei Libras, não sei, A não deu tempo. Maria avisou que ela não sabe Libras, ela não teve tempo de estudar Libras, muito estudo, doutora, várias coisas na Unicamp, muito trabalho, não deu tempo de aprender Libras, né? Mas eu apoio tudo o que puder trazê-los para a vida. Filho da comunicação. Ai, que maravilha! Maria, então, eu vou começar a falar, vou me apresentar um pouquinho para vocês, falar da minha história um pouquinho, tá bom? Então, ó, meu nome é Regina. Eu tenho um sinal que é R assim. O que significa o sinal, Maria? Então, na cultura surda, todas as pessoas têm um sinal próprio. Eles olham para você, vê suas características, olha, às vezes mistura um pouquinho o português com a letra do seu nome, né? E aí escolhe um sinal para você. No meu caso, e precisa ser o surdo que dá o sinal. O ouvinte não pode. Você precisa se encontrar com o surdo, ele olha para você e vai falar, ai, a Maria, não sei, tem um cabelo clarinho aqui, então pode ser M aqui, mas eles que vão escolher, eu não posso, né? Eles vão olhar e vão definir. Quando eu recebi o sinal de Regina aqui, eu tinha o meu cabelo enroladinho, né? Então é o R e enroladinho, ó. Mas é igual o nome. Você muda RG? Não pode. Então, para sempre, a gente precisa usar esse sinal, porque você fica conhecida na comunidade surda com esse sinal. Quando eles vão falar de você, eles fazem isso. Por quê, Maria? Porque precisa ser rápido a comunicação.
Se toda vez eu falar Regina, eu vou demorar, não é verdade? Então, se eu tenho um sinal, falar, professora Regina, é a mais rápido para eu poder se comunicar. Então, por isso, a cultura surda tem o sinal para as pessoas. Quando não tem o sinal, então sim, eu faço o nome. Maria Belintane. Olha, eu demorei para fazer, né? Então, quando eu sei o sinal, é rápido. Isso é uma cultura surda, tá bom? Muitos seguidores aí já sabem, mas tem alguns que não sabem, por isso eu estou explicando, tá bom? Perfeito. Então, ó, eu fui aluna da professora Maria lá no passado, em 2007. E foi quando começou a lei da Libras. Porque, de verdade, a lei da Libras foi no ano de 2002. Primeiro tem a lei, aí depois vai depender dos presidentes, aí eles vão lá e faz o decreto. O decreto da Libras foi em 2005. Aí decretou. Então, a partir de 2005, a lei da Libras 10.436 vai começar nas faculdades, as professoras vão ser obrigadas a estudar a Libras para poder ensinar os surdos, né? Então, começou em 2005. Mas as pessoas pensam, não, começou a lei, mas não tem profissional. Então, eles dão um período de 10 anos para ter profissional na área, para depois começar de verdade, oficial, ter multa e várias coisas que tem, se não tem o profissional dentro da área, certo? Então, como eu fiz a faculdade em 2007, né? Porque no passado eu tinha só magistério. Então, a minha vida particular estava muito difícil, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu não tinha. Por quê? Ano passado era muito difícil, gente, fazer faculdade. Não tinha essa acessibilidade, era muito difícil. A família da gente era grande, tinha que trabalhar para ajudar a família. Então, você escolheu, eu vou fazer até o terceiro colegial, fazer magistério. Eu formei professora, tá bom. O resto da vida, eu tô de professora, né? Que era o pensamento antigo, né? Hoje não, você tem que continuar estudando, 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 senão o que acontece? Você não aprende, as coisas mudam, o mundo é VUCA, né? Então, por isso a gente precisa estar sempre estudando. E aí eu tinha magistério só. E aí teve uma oportunidade. O governo ofereceu para as pessoas, ofereceu uma Bolsa Família, que você, não é Bolsa Família, como chama? Escola Família, Escola desculpa. Família, uma E bolsa de estudo. aí eu aproveitei essa oportunidade e comecei a estudar pedagogia. Então eu estudava pedagogia de sábado, não, eu estudava pedagogia de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De sábado e domingo, eu trabalhava na escola da família. Então, a gente ajudava os alunos que iam lá na escola, fazia brincadeira, fazia artes. E aí, em contrapartida, o governo pagava a faculdade para a gente. Era difícil, gente. Fácil, não tem. Era muito esforço. As meninas que estão aí assistindo comigo, que estudaram comigo lá, ó, sabe, tinha muito trabalho, os professores eram exigentes, tá certo, precisava fazer, não dava mole para você, porque você era da escola da família, não, você tinha que se esforçar, né? Fazer trabalho, né? E aí eu trabalhava de sábado e domingo, né? Eu tinha criança pequena naquela época, então tudo era muito difícil.
mas a gente não pode desistir, não pode deixar para lá. Tem que continuar, se esforçar para conseguir, né? Tudo na vida vem com esforço. É esforço, esforço, esforço. Se a gente não se esforça, a gente não aprende Libras, não aprende a ser pedagoga, não aprende nada. Então, eu comecei a estudar, né, naquela época, fazer a pedagogia, e aí começou em 2007 as aulas de Libras. Mas eu, naquela época, assistia às aulas, mas eu não imaginava que um dia eu ia trabalhar com Libras. Eu falava, nossa, graças a Deus a Libras. Agora a professora vai brincar, vai falar com as mãos e a gente vai poder bater papo. Desculpa, mas eu não levava a sério naquela época, porque estava começando ainda, a gente não sabia nem como se processava as ideias da pessoa surda, a gente não sabia nada, era zero, assim, a ignorância, assim, no sentido de ignorar quem era essa pessoa surda que eu ia trabalhar, né? Não sabia. Então, a gente, na aula de Libras, eu achava legal, tudo, mas nunca se me esforcei tanto, e pensei em seguir essa profissão, né? Mas eu já trabalhava com inclusão, porque no meu estágio eu trabalhava com Down, né? Com Luiz Felipe, né? E eu gostava já de trabalhar com inclusão, né? E eu tinha uma irmã que ela já, a alma dela já foi para o céu, deve estar maravilhosa lá, porque era uma pessoa maravilhosa, e sempre falava para mim, Regina, você precisa trabalhar com inclusão, o futuro é inclusão, você precisa, você tem jeito. Eu falava, mas será? Eu tenho certeza, ela falava assim, e começava a vir uns cursos, ela me enviava uns cursos, até eu fiz o ProEP, por causa dessa minha irmã, né? E eu fiz com a Valéria Cantelli, Cantelli. Eu fiz por causa dela, isso, que trabalha com a Maria. E eu fiz, né, aprendi muita coisa sobre Piaget. E aí, a minha irmã mandava e-mail, vai, faz o curso, faz o curso. E aí eu falava, eu não tenho dinheiro. Ela falava assim, não, você entra, depois você vê como você paga. Porque a vida muda. E você logo você vai conseguir um trabalho e vai conseguir pagar. E aí, na verdade, então, aí eu comecei, voltando, né, o assunto, eu trabalhava com um Downzinho, né? E aí acabou a faculdade, né? Pegamos diploma, festa, formatura, tal. E aí eu falei, e agora, né? Aí, Maria, o que que aconteceu? Eu falo que não fui eu que escolhi trabalhar com Libras. Eu acredito verdadeiramente que Deus me escolheu. Deus veio e me escolheu para trabalhar com Libras. Porque pensa numa coisa que eu amo fazer. Eu amo trabalhar com Libras. É uma língua diferente da nossa, porque ela é visual e a gente nasceu ouvinte. Eu nunca tive contato no passado com pessoa surda. Minha família não tinha nada de pessoa surda também. Minha família não tinha. E aí eu comecei a me apropriar dessa língua, que era muito diferente de tudo que eu conhecia, né? E eu gostei muito, né? E aí, quando foi em 2010, aí estavam todo mundo louco, porque tava 2015 já começava a multa das escolas que não tinha intérprete para o surdo. E aí as diretorias de ensino começou a procurar pessoas que tinham, né, de cadastro de pessoas que tinham, olhava na lista de pessoas que tinham feito 30 horas de Libras, né? Porque aí essa pessoa me chamou, né? Ela me chamou e falou, Regina, você quer trabalhar com surdo? Eu falei, não,
Eu não sei Libras, eu não sou fluente, como que eu vou conversar com essa pessoa surda? Não, mas se eu atribuir a aula para você e você me prometer que amanhã você vai começar a estudar, eu vou atribuir para você essa aula. Eu falei, aí eu fiquei pensando, eu fui lá, conversei com a minha mãe. Você acha, mãe? Ah, vai, vai. Aí eu fui, me incentivou e eu comecei. Mas, gente, eu não sabia nada quase de surdo, porque na faculdade a gente tinha uma base muito pequenininha. E aí eu comecei a trabalhar com surdo e era o ensino médio à noite. Um aluno, Juninho, sinal dele. E aí eu sentei do lado dele e fiquei. Eu falei, bom, eu não sei muito Libras, mas eu já sei que eu vou fazer. Eu vou escrever em português, vou mostrar para ele. O professor falava alguma coisa de Libras, eu sabia, outras coisas eu não sabia. E a mãe dele falava assim que não gostava que ele falava com as mãos, então ela não aceitava Libras. Então ele também não sabia muito Libras. E também não sabia o português. E aí, aí começamos, né? E aí, mas só que eu não sabia que ele não sabia o português. Eu pensava que surdo sabia o português, mas só que eles são copistas muitos. Por quê? Para a gente aprender, gente, a gente tem que processar as ideias no cognitivo. E o surdo tem um bloqueio. Então, essa mensagem não vai para o cognitivo. Aí ele não consegue processar. Viu como é a nossa língua? É sonora. Como a gente fala bola, bola, a gente fala sonoro. E o surdo não tem. Ele tem essa deficiência. Então, a gente precisa fazer adaptações para o surdo, né? No visual dele. Ele vai aprender, mas você tem que mostrar o visual, certo? Mas ano passado eu não sabia. Então, eu escrevia o português. Aí ele olhava e fazia. Uhum. Aí eu peguei e falei, bom, ele está entendendo tudo, né? Daí a pouco, depois de 2 semanas, eu descobri que ele não sabia zero de português, ler. Ele sabia copiar, mas não sabia ler. O que significava, ele não sabia. E eu falei, nossa, e agora, o que eu faço? Aí, graças a Deus, a gente tem a tecnologia, notebook, tablet, que nos ajuda. E o governo, eu vou falar para você, e o governo nos deu notebook para todas as professoras começar a trabalhar com surdos. Pode falar, Maria. Tem uma moça aqui, Cristiane. Ela tá falando boa noite. Eu sou surda. Ai, que Cristiane. legal, Cris. Boa noite para você. O prazer de recebê-la aqui. Maravilha. E aí, gente, ó, continuando, né? Eu estava mesmo onde? Ah, no Juninho. Aí ele não entendia o O português. notebook. O Ah, governo deu o recebemos o notebook. notebook, só que não tinha muita internet, era difícil, a gente pagava por conta, foi muito difícil. Foi um processo, gente, muito comprido, mas a gente tinha que estudar Libras junto com ensinar o aluno Libras, ter reunião com a mãe e o pai e falar para não, Libras é maravilhoso. Por quê? Antigamente tinha muito preconceito. E as pessoas que tinham deficiência ficavam escondidas dentro de casa. A mãe, o pai tinha vergonha de levar essas coisas para as crianças, para a sociedade. Então, ele falava com a mão, as pessoas ficavam olhando, e a mãe segurava a mão. Porque lá no passado foi proibida a língua de sinais. Um dia eu te falo, em 1888, né? Foi proibida por quê? As escolas achavam, os profissionais, que se falasse com as mãos não conseguiria oralizar. E tinha surdo que oralizado, Maria, porque a gente
tem surdo oralizado, surdo implantado, surdo fluente, surdo que não sabe Libras. Então, tem várias diferenças, entendeu? E lá no passado, eles colocaram tudo num grupo só. É igual a gente às vezes faz com os nossos alunos. Se ele sabe, por que o outro não sabe? O outro tem que saber também. Mas cada um tem a sua capacidade, não é verdade? E os surdos igual, uns conseguem oralizar, outros não conseguem, vai depender, né? E lá nesse congresso, na Itália, de Milão, eles proibiram a língua de sinais, né? A língua de Quem sinais. começou a língua de sinais foi um padre, Ponce de Leão, não foi? Sim, ele é considerado o pai dos surdos. É verdade, foi ele mesmo. E aí, que é lá na França, por isso que a nossa língua tem origem da França. Tem bastante palavras que vêm de origem, de criação lá da França. Por exemplo, trabalhar, ó, trabalhar. É o L e o L. Eu faço isso trabalhar. Aí você pergunta, professora Regina, trabalhar não é com T? Não, vem de labor, laborar, porque vem da origem da Itália. Tá? Mas voltando, olha só, voltando, eu lembro das coisas e vou falando. Maria, desculpa. Aí, Imagina, tá gente, muito interessante, Regina. Pode aí, falar. o que aconteceu? Me proibiram de falar sinais. Então, o que aconteceu? A educação do surdo ficou atrasada 100 anos. Mas eles não fizeram de propósito. Era porque estava estudando, não sabia o que estava acontecendo. Aí a medicina foi lá e descobriu. Não, eles têm voz. Eles não são surdo e mudo. Não pode falar surdo e mudo, porque eles têm voz, né? E aí descobriu, foi descobrindo a medicina aos pouquinhos. Aí eles descobriram, não, uns conseguem, outros não conseguem. E aí, por 100 anos, aí foi o decreto em 2005 que começou, né, toda essa nossa luta, né, com a Libras e hoje já está livre, hoje o pai já olha para ele e vê as pessoas falando li com a mão, né? Fala, nossa, que lindo! Meu filho também fala com as mãos, olha que legal! Então precisou de muita luta e muito incentivo para poder ter essa liberdade de comunicação com o visual, né? Então, como que o surdo ele pensa? Por exemplo, eu vou explicar para você as ideias dele. É o visual. Por exemplo, eu vou falar para você. A maçã caiu da árvore. Maçã, árvore e caiu. Como que eu faço isso na Libras? O surdo, ele imagina uma árvore verde, linda. Imagina a árvore. Ó, isso é uma árvore. Ai, que árvore linda. Cheinha de maçã. Vermelhinha, gordinha, gostosa, aquelas árvores lá, cheia de maçã. Aí a maçã caiu. Então ele põe a árvore, a maçã caiu. Então, árvore, maçã caiu. Então, eles não têm conjugação de verbo, é diferente a Sim. língua deles, entendeu? Então, quando eles escrevem o português, você vai ver eles falam assim: eu vou casa sua hoje. Aí você fala assim, tá errado, mas não é que tá errado. É o jeito dele se comunicar. Se ele não for fazer um vestibular que não exige o português, não tem problema. O importante é a comunicação acontecer, não é verdade? É Entendi. isso que é importante. A gente ter a comunicação. Não é importante que ele escreveu o verbo errado. Mas se ele for professor de português, é diferente. Você tem que seguir a estrutura da língua. Mas para se comunicar, não tem problema. É igual o inglês também. Quando vai falar, se você comparar com o português, é igual. Vai ficar estranho, vai ficar diferente, você vai falar, nossa, essa música,
Eu achava lindo, mas fala isso. Nossa, que estranho, né? Eu acho que não está encaixando, né? Mas por isso, porque são línguas diferentes. Aí muitas pessoas falam para mim, por que, professora Regina, todas as línguas não são iguais? Por que em todos os países não fala Libras? Porque a Libras é brasileira, língua brasileira de sinais, tá? Libra, sinais, é isso, ó, língua brasileira de sinais. E Libras é esse sinal, tá? Então, a Libras, ela tem todos os parâmetros, tem a configuração de mão, tem a gramática, tudo que tem uma outra língua. Então, não pode ser tudo igual. Por quê? A língua combina com o quê, Maria? Com a cultura do país, com a cultura do local. Então, as línguas vão ficar diferentes, não vão ficar iguais, nunca vão ficar iguais. Hoje a gente tem o inglês, que é falado no mundo todo, não é verdade? Então, é o inglês que eles falam que é universal, mas ainda não é. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura, um jeito diferente de se expressar, de se comunicar. Lá nos Estados Unidos é outro. Algumas coisas a gente vai se adaptando e fazendo igual, se apropriando depois da globalização, mais ainda, né, Maria? Mas as línguas, ela precisa ter a estrutura própria dela. E isso que é lindo, essa diversidade, né? Porque tem muitas pessoas, tem que ser igual, mas é impossível acontecer isso. Vou falar duas coisas, uma pergunta e uma colocação. Mesmo a gente que é falante e ouvinte, quando nós vamos aprender uma língua, o inglês, francês, qualquer uma, nós cometemos erros. Às vezes a gente faz a estrutura da fala, da frase errada. Nós falamos, amanhã eu fui na sua casa, que é um erro de criança de 4, 5 anos. Então, mas a pessoa que está me ouvindo entendeu, né? Verdade, Não é verdade? é E verdade. mais uma coisa, tem uma pessoa aqui que ela perguntou o seguinte: quando um surdo não sabe a língua de sinais, como que faz para se comunicar com o ouvinte? Então, ó, gente, é difícil, mas tem que ter esforço do ouvinte e também do surdo. Tem aquela coisa de empatia, de se colocar no lugar do outro. Está acontecendo agora comigo isso. Eu peguei esse ano um aluno que ele teve meningite, por isso que ele ficou surdo, com idade de 3 anos, teve meningite, e ele é da Bahia, do estado da Bahia, e veio para cá. A família dele tem poucos recursos, né? E nunca ensinou para ele a Libras. Então, ele não aprendeu, mas não é por causa do pouco recurso também. É uma família que tem 8 filhos, sabe? Essa é a história difícil. A mãe também não sabe Libras, então, para ele, está muito difícil. E aí, eu encontrei com ele. E aí, eu perguntei para ele, viu, você gosta de futebol? E ele ficou olhando assim, não entendeu. Aí olhou pro irmãozinho dele, o irmãozinho dele fez gesto com as pernas de chutar bola. Com as pernas. Aí ele falou, eu gosto! Entendeu? Então eu percebi, Maria, que eu tenho que trabalhar com ele com muita imagem. Então eu vou ter que trabalhar com ele, por exemplo, assim, gente, vou falar casa. É esse o sinal de casa.
Então, eu tenho que fazer o bilinguismo com ele. Tem que falar o português e a Libras. Então, eu vou fazer casa, certo? Aí, eu vou fazer casa, escrever no português e vou mostrar no notebook ou no tablet a imagem da casa. Então, aí ele vai perceber que aquele sinal está conectado à palavra casa, que está conectado àquela imagem daquela casa. Agora, existem vários tipos de casa, né? Então, quando for a aula dos tipos de casa que existe, eu tenho que mostrar, né, na imagem, né, os apartamentos. Então, cada uma tem um sinal diferente, né? Mas casa, quando eu falo casa, é sempre isso. Eu, casa sua hoje, né? Se eles vão perguntar também, qual é o seu endereço? Você, casa, local, né? Ou vai falar, sua casa, local, rua, né? Então, tem coisas que na Libras é resumido, mas tem várias coisas que tem que acrescentar muito para entender, entendeu? Por exemplo, assim, eu sou intérprete de curso PCD, pessoas com deficiência. São 33 PCD. É uma maravilha, é um projeto da Goodyear para incluir as pessoas no mercado de trabalho, né? Os PCDs, né? Então, são cursos técnicos que muitos deles não conhecem, nunca viu aquela máquina. Então, o professor é técnico, mas lá no Senai, onde que eu trabalho, eles dão muito curso para esses professores. O Senai faz um trabalho de inclusão maravilhoso, porque os professores vão lá ver os cursos para aprender e tem eu de apoio para falar, não, você tem que pôr imagem disso, porque senão ele não vai entender. Coloca imagem. Então, quando é assim, falando para você que perguntou, sempre usa a imagem, né? Se você tiver um celular e tiver se comunicar com o surdo e você perceber que ele não sabe Libras, mostra a imagem do que você quer falar, né? Porque quando você mostra a imagem, fica claro para ele. Porque o visual dele que vai se comunicar com o mundo. Entendeu? É o visual. Como ele não tem audição, ele se comunica através do visual. E muitas vezes a gente vê uma coisa e fala, nossa, eu vi aquilo, parecia que era, mas não é. Então, às vezes, eu preciso de complemento para eles entenderem que aquilo que ele viu talvez não seja verdade, né? Como que é aquilo, né? Então, quando a criança, por exemplo, que está aprendendo as árvores, tá? Aquela árvore lá é rosa, tem árvore rosa, você mostra a imagem, né? Aí a mãe vai falar, não, não tem árvore rosa, você pintou errado. Não, quando você mostra, tem uma árvore rosa maravilhosa, que é o ipê, né? Então, eles vão aprendendo dessa forma. E aí você mostra o visual quando não tem como se comunicar. É difícil? Sim, é difícil, tem que ter bastante esforço. E tem que ter muita vontade de se comunicar. Que aí você dá um jeito, você sobe até no trampolim se precisar, mostra, e aí eles vão aprendendo. Mas é assim que vai aprendendo, gente. Igual quando a gente é criancinha pequena. Quando a gente nasce, a mamãe pega a gente no colo e faz assim, ó, mamãe, mamãe. E ele olha no seu lábio e vai aprendendo e vai guardando, vai guardando. Quando você nasce surdo, você pega o bebezinho e faz igual. Fala, mamãe, mamãe, que é o sinal de mamãe. Aí ele começa a falar, ele começa, põe o sinal de mamãe aqui, aqui, porque ele ainda não tem coordenação com a mãozinha. Mas, pouquinho, 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 ele vai aprendendo.
E sempre você tem que estar no campo visual da pessoa surda. Se ele for um bebezinho, se ele for pequenininho, você tem que sentar no chão para ele olhar a sua expressão. Maria, a Libras é expressão sempre, 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 é muito importante. Se não tiver expressão, a gente não consegue se comunicar. Por quê? Olha só, vou explicar. Pode continuar? Estou falando muito. Lógico, gente, tá maravilhoso. E depois eu quero que você, se os seus alunos que estão aqui toparem, eu queria que eles respondessem em que a Libras mudou a vida deles. Eu posso perguntar depois, tá? No Tá, final, aí mas depois eu pergunto. continua aí, pode continuar, tá ótimo. Então, aí, como que você consegue aprender a Libras? Era isso que eu estava? Nisso que eu estava? Isso, Então, é isso como... mesmo. Acho que não era isso que eu estava falando. Sim, porque você falou, a Libras é muita expressão. Foi a última coisa. Ah, Quando expressão você... facial. Expressão É, facial. Beleza, beleza. Expressão facial é muito importante para a pessoa surda. Para nós também ouvintes, para todo mundo, não é verdade? Mas para a pessoa surda é certo que ela vai entender a comunicação. Por exemplo, né? Na Libras, eu tenho os parâmetros da Libras. O que significa parâmetro? São 5, Maria. Ó, configuração de mão, movimento, orientação, pois eu explico. Expressão facial e corporal, né? E o que significa isso? Porque, ó, eu vou falar uma palavra. Difícil. Difícil. Como que é a configuração de mão minha? É em X. Qual é o ponto de articulação, que é o segundo parâmetro? Na testa. Qual é o movimento? É andando para lá. Eu tenho esse movimento e essa orientação. E a minha expressão, como que é? Eu vou falar difícil para você, Maria. Maria, nossa, tá difícil. Eu vou franzir a minha testa, eu vou mostrar que tá difícil mesmo, né? Triste, por exemplo, configuração de mão em Y no queixo. Eu tô triste. Eu tô triste, Maria, ó. Triste, o meu ponto de articulação é no queixo, né? A minha orientação é virando o Y, então, e a cabeça, porque quando eu tô triste, eu fico para baixo, eu fico para baixo. Se eu chegar para você e falar, nossa, hoje eu tô triste, eu tô sendo irônica, não vou entender. Tá brincando, você tá triste, mas tá sorrindo? Por quê? Tá sendo falsa. Não pode, é verdade? É falsidade. Então, na Libras, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso mostrar. Eu tô triste, realmente, gente. Tô tão triste, porque, gente, tá tão perigoso o coronavírus. Pessoas sofrendo muito, muito triste. Vocês precisam se cuidar, usar máscara, ficar em casa, por favor. Porque família sofrendo, sofrendo. Então, tristeza no mundo. Então, aí você mostra que você está triste. Então, na Libras, essa expressão facial é tudo. Então, então, quando você vai aprender a Libras, não é só aprender o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y e Z. Não. É também a gramática da Libras. É difícil ou é fácil? Vai depender. Depender do quê? Depender da busca de cada um, do querer de cada um,
né? Do contato com a comunidade surda, aonde vive a Libras, gente. A Libras vive na comunidade surda. É lá que a Libras vive. Então, se vocês querem conversar na comunicação, tenha contato com pessoa surda. Aceite a pessoa surda. Quando você tem contato, rápido você aprende. Ó, é igual, o contato é muito importante. Né? Eu fiz errado o contato, isso aqui é combina. O contato, tá? É porque eu tô falando português e Libras ao mesmo tempo, às vezes a cabeça da gente dá uma quebrada na memória. Ó, então, ó, contato com a pessoa surda. Porque é lá na comunidade surda que a Libras vive. Então, o contato é importantíssimo. Importantíssimo. Para aprender a Libras. E eu sou muito feliz. Por quê? Os surdos me aceitaram com muito carinho e amor. I love you, surdo. Eles gostam muito de mim. E eu sou muito feliz, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoa surda, adulto também, que me ensinou muitos sinais. Quando eu penso numa pessoa surda, eu penso que todas sabem Libras. Agora vocês já sabem, não é todas que sabem Libras. Tem gente, tem surdo que sabe Libras formal, tem surdo que sabe Libras informal, tem surdo que faz o sinal caseiro, por exemplo. Sentar. É esse o sinal, sentar. Ó, minhas duas perninhas sentadinhas. Isso aqui é a perna, tá? Tá sentado. Aí eu encontro um aluno. Eu faço para ele assim. Senta. O menininho, a menininha, nada de sentar. Eu senta e eles em pé. Senta em pé. Aí eu pego, faço assim com a perninha para baixo, assim, sento ele na cadeira. Senta aí. Aí ele fala, ah, entendi, professora. Minha mãe me ensinou, senta. Assim, faz com o corpinho para baixo, sabe? Com o joelhinho dobrado, assim. E aí ele não sabia o sinal, porque era um jeito que a mãe, o pai combinou deles poderem se entender. Então, uma comunicação que eles falam caseira, né? Para poder entender. Agora, a Libras não. A Libras, ela tem toda a estrutura, tem o parâmetro. Ela é maravilhosa, gente. Aí a gente tem também, dentro da Libras, os classificadores. Classificadores. O que que é? Por exemplo, eu vou falar uma historinha. Eu tô pendurando roupa no varal. Falar em português, espera aí que eu vou explicar em Libras. Põe no varal, roupa. Pendurei a roupa no varal para o sol secar a roupa. Então, eu classifiquei, entendeu? Isso já não é mais só o sinal, é um classificador. Como se você estivesse explicando aquilo que você está fazendo para o surdo entender. Entendeu? Entendi. Você classifica. Muito interessante. Por exemplo, você fala, às vezes eu vou conversar com eles estão tristes. Então, tá triste. Tô triste. Por que você tá triste? Tira a tristeza. Né? Eu faço isso. Tira a tristeza. Então, é um classificador. Entendeu? Esquece, Regina, né? então, tem algumas colocações aqui. O Jorge Luiz, ele está participando muito daqui. Ele tem feito várias colocações e o que ele está pondo é um bom exemplo para nós que estamos aqui. Por exemplo, ele colocou assim: concordo, é verdade.
Mim, contato Libras, expressar melhor língua. Olha que coisa mais linda. Que a Libras, por meio da Libras, ele consegue expressar melhor a língua. Ou seja, essa oportunidade que ele teve em aprender, agora ele é uma pessoa que consegue se comunicar. E ele tem feito várias colocações aqui pertinentes e compreensíveis, independente da frase estar com a estrutura linguística correta. Pronto, eu entendi tudo que esse menino falou. Ó que lindo! E aí, Parabéns, não é Jorge, como é o nome? Jorge Luiz. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Luiz. A professora está falando maravilha o que você está falando, maravilha que você está entendendo tudo, maravilha de Libras. Ela está admirada. Aí, Regina, tem mais algumas colocações, né? Uma é da Ana Maria, ela coloca assim, que as pessoas surdas, elas se comunicam com muita rapidez e que fica difícil da gente acompanhar os movimentos. Mas a gente também pode pedir para que falem mais devagar. Verdade. Eu falo pro surdo, ó, devagar, eu já cansada, você é muito rápido. Eu, língua diferente da sua, minha língua, português, você, Libras, você é fluente, eu tô aprendendo, devagar, calma. Então, o surdo, entre eles, eles falam muito rápido, verdade. Mas o importante é a comunicação. Por isso, tem que avisar eles. Ó, eu preciso me comunicar com você. Mas a minha Libras ainda estou aprendendo. Não está rápido igual você. Não está fluente igual você. Então, vamos falar devagar para nós comunicação. Porque para ele não é importante ele se comunicar. E se ele quer falar para uma mulher, ah, você é linda. Ele precisa falar devagar. Porque se ele vai. A mulher não viu que ela é linda. Aí ele não falou. Aí perdeu a namorada. Então precisa ter paciência. Porque, igual a gente, quando a gente recebe uma pessoa aqui dos Estados Unidos, não sabe português. Aí você quer se comunicar com a pessoa. Você convida ele para ir na sua casa, oferece para ele vai no restaurante com ele, vão comer junto, coisa gostosa. Aí você quer conversar. Aí o que que você faz? O que que você faz? Você vai devagar, pega o dicionário, vai aprendendo e vai se comunicando. Na Libras, igual. Nós precisamos ter paciência. Tem surdo que não tem paciência com o ouvinte, eles querem falar rápido, mas quando eles querem se comunicar de verdade, eles têm paciência sim. Aí pede para eles, vai com calma, paciência, difícil a sua língua, né? Então aí é assim, gente. Regina, você não vai acreditar, mas faltam só 6 minutos para a gente terminar. Mas foi assim, ó. E aí, a gente tem mais duas colocações. A Cris Zaqueu, tudo bem, Cristiane? Ela está perguntando o seguinte para você. A, a história que você usou da árvore de maçã, você usou um classificador? Sim, sim, eu classifiquei. Sim, classificador. Então, a árvore, né? E a maçã, aquela maçã, ó. Esse é o sinal de maçã, gente. Esse é o sinal de maçã, tá? Quando é maçã, quando é iPhone também é o mesmo sinal, então depende do contexto, tá? Então, ó, maçã, né?
a maçã e a árvore. 2 sinais. Árvore, maçã. Mas a maçã caiu da árvore. Então, se eu fosse falar na Libras, ó. Maçã caiu, árvore. Fosse estrutura assim, mas quando eu vou fazer adaptação para entender, eu coloco o verbo no fim da frase. Então, árvore, maçã, puf, caiu. Árvore, puf, caiu da maçã. Árvore, a maçã caiu. Simples, é assim, entendeu? É simples, é o visual. Imagine, Maria, uma maçã caindo da árvore. Não é assim? Então, é um classificador, sim, é um classificador. Aí você classifica, é um jeito de você classificar, né? Gina, eu acho que com isso você acabou respondendo uma outra pergunta que tem aqui. A Nil, ela tá perguntando assim: qual dica que você dá, né, você, Regina, para a gente não esquecer os sinais, porque ela não conhece nenhum surdo. E essa história que você contou da maçã é aqui, é um contexto, né, que você lembra da palavra, da ideia, de como se comunicar, que é o mais importante. Olha, eu estou antecipando a resposta da Regina porque eu acho que eu estou começando a entender o que é Libras. Então, ó, sempre assim, como você vai guardar o sinal? Comparações sempre. Comparações. Quando você imagina um visual, você consegue guardar o sinal. É assim que a gente guarda o sinal. Mas, gente, aí você fala assim, Regina, mas o dicionário do Capovilla, de Libras, é desse tamanho, como que eu vou guardar? Gente, não se preocupa. Nós não guardamos na cabeça todas as palavras em português do dicionário também. As coisas vão acontecendo devagar, o vocabulário vai se adentrando em você devagarzinho, aí você vai conseguindo. Por exemplo, Maria, no meu Instagram, não sei se vocês já viram, eu tenho vários vídeos que eu faço para vocês aprenderem Libras. Mas eu faço lúdico. Como assim? Para vocês memorizarem. Eu vou falar do sinal da cor amarela. Então, eu uso uma roupa amarela, né? Eu falo do amarelo, o que significa essa cor amarela. Aí, essa semana, acho que foi sábado, eu fiz do Egito. Aí, eu fiz do Egito. Então, eu me vesti de egípcia, vesti. Aí, eu falei, gente, ó, o sinal do Egito. Como que vocês vão lembrar do sinal do Egito? Que tem aqui na cabeça da Cleópatra? Tem o quê? Uma cobra. Então, sinal do Egito, eu compro. Ah, cobra! Eu brinco até assim, tá? E aí você acaba lembrando, você faz umas comparações com o visual, e aí você memoriza, você fica com uma memória visual do sinal. É assim que a gente vai memorizando os sinais da Libras. Mas Nossa, tem muita coisa para falar, gente. Muita coisa. Eu falei. Ó, vocês desculpem porque eu falo com a mão e falo com a boca ao mesmo tempo. Às vezes dá algum erro aí, desculpa, mas é que é difícil o bimodalismo, né? E quando é falar rápido, mais difícil ainda. gente, ó, Se infelizmente eu nós vamos. tivesse uma intérprete aqui, uma outra vez, eu posso pedir para uma Ah, é? aluna ou uma amiga minha fazer a janelinha, e aí eu não preciso fazer o bimodalismo. Eu vou conversando com você em português e ela vai interpretando aqui na janelinha. A gente não tinha, porque a gente não combinou, eu com a Maria, e aí depois eu vi hoje, falei, nossa, os surdos vão assistir a live, não tem intérprete, como eu vou fazer? Eu vou fazer o bimodalismo.
Regina, na verdade, você sabe que deu errado, mas deu certo. Porque essa maneira eu tenho certeza que vai chegar em muito mais pessoas. E eu vou pedir para você que está assistindo a live ajudar a divulgá-la, essa live, que ela é extremamente didática. A Regina se expressa de uma maneira maravilhosa e outras pessoas precisam estar sensibilizadas, serem sensibilizadas a respeito dessas características do surdo e como nós podemos ajudá-los. Então, gente, divulgue conhecimento. Olha a importância de tudo isso que a Regina fez, do surdo estar participando da live, dele estar escrevendo e a gente poder compreender, dela estar fazendo o bimodalismo, ou seja, esse esforço duplo de pensar em libras e ao mesmo tempo falar em português. Tudo isso é exemplo para mostrar como é importante nós estarmos sensíveis à necessidade do outro. Tem empatia, né, Maria? Tem empatia com a pessoa, né? Que é maravilhoso. A gente precisa pensar como será que ele está sentindo, né? Não tem comunicação. Como? Que ele quer se expressar, né? Como é difícil você não poder se expressar, né? E assim, com a Libra, você poder se expressar e falar para mim, ah, eu tô triste, eu tô feliz, né? Como é maravilhoso. Maria, é maravilhosa essa Libra. Ela é perfeita, assim, sabe? O visual. Ela olha o visual e faz igual. Você tem contato com o surdo, eles são maravilhosos. Eu tenho alunos, todos os meus alunos são maravilhosos. Essa semana eu postei muitas fotos das minhas alunas, porque foi dia especial da mulher, né? Dia da mulher. E foi maravilhoso os alunos, as meninas que se esforçam muito, elas são lindas. E eu amo, I love you, isso aqui é I love you em Libras, é um sinal universal, I love you, isso. Né? I love you, que é o Y. I love you, isso aí é um sinal universal. Então, dá para fazer em todos os países esse I love you, que todos os surdos vão entender. Olha que legal. Regina, muito obrigada. Eu não Eu que tenho agradeço. como agradecer. E a Ana Maria está colocando assim: a Regina é um exemplo para todos nós. Entrei no Instagram dela só para espiar, agora entro todos os dias. Amei. A Ana estudou com a gente, ela é uma pessoa maravilhosa, foi muito difícil para a gente, né, Ana? Difícil, né? Mas nós conseguimos, né? A gente fazia o desenho, falava assim, ah, a gente está na montanha, quase acabando a faculdade, falta um pedaço assim ainda. Ah, está, vai desistir, tu vai deixar? Não, vamos continuar. Que É bom. maravilhoso. Pessoas muito esforçadas também. Muito esforçadas. Todas elas da sala, muito esforçadas, são maravilhosas e merecem tudo de lindo na vida. Eu também acho. Regina, fica com Deus. Eu agradeço imensamente. Eu amei. I E love eu you. Ah, eu tô. faço I love you Libras, porque na verdade Libras é assim, né? Isso aqui é língua Aham. de sinais, isso é Libras. E às vezes eu faço para eles I love you Libras, que foi um I love you. Com certeza a gente vai poder conversar outras vezes aqui e você trazer para a gente mais ensinamentos. Tá bom. Muito obrigada, Maria, pela oportunidade. E amei, eu gosto muito, amo falar de surdo, amo falar de Libras, amo falar de inclusão. A gente falou pouco, né, de inclusão no fim, mas tudo que nós falamos é inclusão, inclusão do surdo. Sim, Mas o tema é segurança emocional e inclusão vai ficar para a próxima.
Não tem problema, Aí será a bem, gente foca. né? Mas foi encantador. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada, I Regina. love you para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Cuidem-se. Ó, cuide-se, hein? Fique em casa. E amém. Amém. Tchau, Maria. Obrigada. Tchau, querida.